E agora que você já aprendeu quais são as etapas essenciais para sua história, já aprendeu a dividir sua história em várias cenas para você escrever do início ao fim sem faltar pedaços, nós vamos começar a falar de algumas outras regrinhas interessantes para você seguir na sua história, beleza? Eu vou chamar essas regrinhas de leis da narrativa. Vamos aprender um pouquinho? Se você está gostando dessa coisa toda, curte aí já nosso vídeo enquanto você assiste, se inscreve no canal e no final deixe um comentário, compartilhe o vídeo e vamos nos comunicar, vamos espalhar aí as boas novas sobre escrita literária. Seguinte, por que essas leis da narrativa são importantes? Olha só, nosso amigo Joseph Campbell já falava lá no seu livrinho Herói de Mil Faces que boas histórias, elas têm um padrão que todas elas seguem, né? Até a história de Jesus Cristo se encaixa nesse padrão. Não tem jeito, galera. Histórias que nós normalmente gostamos, elas seguem um modelinho bastante específico. Então essas leis que eu vou falar hoje são 8 leis, elas vão te ajudar a voltar lá na sua história para você rever algumas coisas e garantir que você está seguindo o modelinho que as pessoas gostam de ler. Primeira lei é a seguinte: seu herói precisa fazer alguma coisa no começo para que o seu leitor goste dele e torça por ele. Pode ser qualquer coisa, por exemplo, a ideia lá do livro Save the Cat, do Blake Snyder. Se o seu herói está passando pela rua, tem um gatinho em cima da árvore, ele vai lá e salva o gatinho e coloca lá, seu herói não precisa falar nada, você percebe? Nós automaticamente sabemos que ele é uma boa pessoa, ele salva gatinhos, tá perfeito. E aí se você vai lá, por exemplo, o Senhor dos Anéis, você vê o Frodo, que ele é um carinha super legal, ele se preocupa com o tio, cuida do tio, o Gandalf gosta dele, né? Ele é um cara simpático, então desde o começo você sabe, pô, tá vendo? É um cara que se preocupa com os outros e tal. E aí, por exemplo, se o seu personagem não for exatamente um cara legal, imagina o Dexter. Ele surgiu do livro e depois virou série. O Dexter é um assassino em série, como é que você vai gostar desse cara? E aí você tem duas maneiras interessantes que eles usaram para fazer a gente gostar do Dexter. Primeiro, o Dexter é bastante irônico, ele é muito engraçado, né? O jeito dele ser, dele agir e tal. Então quando você tá lendo o livro lá, você se diverte com a maneira que ele fala das coisas e como ele trata as coisas, né? Porque ele é meio esquisitão e tal. E outra coisa ele é um assassino em série, mas ele só mata assassinos em série a princípio. Então, você não quer muito que ele se dê mal, porque na verdade ele meio que está ajudando a sociedade matando outros assassinos, né? E aí vem a segunda lei. Muitos detalhes e informações complicadas devem ser amaciados. O que isso quer dizer, galera? Isso funciona principalmente em filmes, mas você vai ver que em livros também acontece. Essas cenas são sempre do mesmo jeito, tá? Quando você tá vendo uma série lá sobre um hospital, por exemplo, quando os caras vão começar a falar sobre aquele monte de nome médico, de cirurgia, de equipamento, de doença e tudo mais, blá blá, normalmente está acontecendo alguma coisa que vai te distrair. Entra o carrinho lá carregando a pessoa doente e tal. Enquanto isso está acontecendo naquela cena, tá um monte de gente falando lá no fundo, um monte de coisa complicada. Se todo mundo tivesse parado falando aquele monte de coisa complicada, você só estaria pensando num monte de coisa complicada. Só que eles passam essa informação enquanto outras coisas estão acontecendo, percebe? E aí você se distrai, é amaciado. Em Harry Potter, na maior parte das vezes, quando eles estão tendo discussões profundas sobre as tramas que eles estão preparando lá para poder burlar as regras da escola e salvarem o mundo, elas acontecem quando eles estão na biblioteca. E aí eles colocam aquela capa da invisibilidade e eles vão lá andando devagarzinho e vão lendo um livro lá escondidos e tal, embaixo da capa da invisibilidade. E enquanto eles estão fazendo isso e conversando sobre aquelas coisas de poções e não sei o que, blá blá blá, eles estão preocupados, passa um professor, aí eles param de conversar, eles ouvem um barulho, eles olham para o lado e tal, né? Então quer dizer, enquanto eles estão falando das coisas complicadas, de misturar poção, misturar pelo de gato, não sei o que lá, etc., você e eles estão preocupados também com se eles vão ser pegos ou não, se eles estão escondidos direito e não sei o que, percebe? Então você também pode pensar nisso daí. Quando você estiver passando informações ou tiver em conversas muito longas, informações mais complicadas e tal, pense em criar uma cena onde seus personagens estão fazendo alguma coisa. Terceira lei, você não deve usar mais de um tipo de magia de uma vez.
O que isso quer dizer? Magia não é necessariamente magia, tá? Mas magia é uma coisa excepcional, fora do comum. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, você vai fazer um livro sobre vampiros, é normal que você se mantenha nesse mundo de vampiros aí. Mas se você resolve fazer um mundo vai escrever sobre vampiros e sobre alienígenas que vêm de outro planeta para atacar a Terra, talvez seja um pouco demais, percebe? Bom, pelo amor de Deus. Ou eu lido com alienígenas, ou eu lido com vampiros, tá certo? Hoje em dia a gente tem muitas histórias que misturam vários tipos de magia, vamos dizer assim. Mas são magias que se assemelham, né? Que eles tentam colocar como uma coisa só. Então, por exemplo, vampiros e lobisomens, beleza, essa galera pode existir dentro de uma única história, não tem muitos problemas, tá? E aí muitas vezes nos livros isso também é meio que amaciado. Pensa em Crepúsculo, por exemplo. Crepúsculo começa um livro falando sobre vampiros, e no próximo livro só que ele vai tratar sobre os lobisomens. Então primeiro você lida com um, depois você lida com outro, e aí depois tudo bem, você pode entrar e juntar tudo isso daí. Lembrando que esses dois, mais uma vez, eles fazem parte já de um universo que você imagina que funcione tudo junto. Quarta lei, seu público tem um limite para aguentar preparativos. O que isso quer dizer? A preparação do seu livro, falei no vídeo passado, ela tem que durar 10%. Seus 10 primeiros por cento do livro é a preparação para sua história, e depois disso vem o catalisador, que vai fazer sua história andar, vai fazer seu personagem começar a entrar na jornada que ele vai passar. Se você gastar mais que esses 10% para preparar a sua história para o começo da sua história, fica cansativo demais. Eu comentei isso de leve no vídeo passado, mas você precisa lembrar disso. A apresentação de personagens ou mostrar esse pedaço inicial da sua história antes da jornada começar, ela tem que ser limitada, porque o seu livro é sobre a jornada e não sobre a apresentação, tá bom? Então leve-se em consideração, essa é uma lei muito importante. Outra lei, quinta lei, não fique preso numa coisa muito boa. O que isso quer dizer? Significa que se você tem uma ideia legal para o seu livro, caramba, vou falar sobre vampiros, olha que maravilha, ótimo, parece uma ideia ótima, né? Muitas vezes quando a gente tem uma ideia que a gente acha muito boa, a gente começa a tentar melhorar essa ideia. Você fala, nossa, eu vou falar sobre vampiros. Caralho, vamos falar sobre vampiros mágicos que brilham. Aí você começa a ficar assim, nossa, pô, eles brilham, que massa, então vamos fazer com que eles sejam um foco de luz e deixe as pessoas cegas. Então vamos fazer... E aí você começa a aumentar, você vai perder a linha, vai perder o controle, e aquela coisa boa vai deixar de ser uma coisa boa. Então, quando você for escrever o seu livro, quando você tiver uma boa ideia para o que fazer com o seu livro, beleza, use essa ideia e escreva o seu livro. Mas cuidado para você não aumentar essa boa ideia demais e perder o rumo da sua história e chegar e passar do limite. Porque pode acabar deixando de ser uma coisa legal e se tornar uma coisa chata ou exagerada. E aí seus leitores vão pensar, pô, tava indo tudo ótimo, e aí de repente cagou tudo, tá? Então, cuidado. Lei número 6 é: o perigo não pode se aproximar lentamente do herói. Galerinha, imagina o seguinte, você tava assistindo o Titanic, né? E tá todo mundo belezinha lá no navio. E aí o cara vira, meu Deus, tem um iceberg lá na frente. E aí você passa meia hora esperando o iceberg bater no navio. Caramba, ia ser muito chato, não ia? E é por isso que, quando a gente ouve falar do iceberg no filme, ele já está lá, e já tá batendo, e já é um problema para todo mundo, né? Então cuidado quando você for fazer o seu vilão, para que ele não seja um vilão que vem muito devagar. Nós não estamos ali lendo o seu livro para ver o seu vilão chegando devagarzinho. Nós queremos ver o seu herói lutando contra o vilão. Então é o seguinte, o seu vilão ele tem que ser uma ameaça direta. O seu herói tem que estar enfrentando o vilão e não esperando o vilão chegar para eles se enfrentarem. Lei número 7. Todo personagem deve mudar durante a sua história. O que isso quer dizer? Na maior parte das vezes a gente pensa no nosso herói e na jornada que ele tem que passar. Olha quem tá no meu colo agora. Quem tá aqui brincando de assistir meu vídeo? Essa é a Eva. Oi, Eva. Só que nosso livro, ele tem diversos personagens, né? Tem os personagens próximos, tem o par romântico e tal, não sei o quê. E o ponto é, se nossos personagens não têm um certo crescimento, não mudam durante a história junto com o herói, eles são personagens chatos, né?
Normalmente você gosta de personagens coadjuvantes porque são personagens legais, porque eles também têm aprendizados, porque eles são inteligentes, né? E outras coisas assim. Isso acontece por quê? Porque essa galera que escreve, eles já sabem que é importante que todo mundo passe por algum tipo de aprendizado, por algum tipo de mudança, né? Então quando a gente gosta, por exemplo, mais da Hermione do que do Harry Potter, é porque Hermione também passa por um crescimento. Mas se ela fosse uma personagem que começasse de um jeito e terminasse do mesmo jeito, ela seria simplesmente chata, ok? E aí, na hora que você estiver planejando lá o seu livro, nas suas cenas, você já pode ir pensando no que acontece com cada personagem do início ao fim, para você conseguir passar isso para o seu texto depois. A última lei número 8 é: mantenha a sua história em um círculo fechado. O que isso significa? Imagina que o mundo está sendo invadido por alienígenas. Todo mundo está lidando com o problema do alienígena. Então você tem um alienígena aqui no Brasil, você tem um alienígena lá nos Estados Unidos e tudo mais. Se a história fosse pegar o mundo todo lidando com os alienígenas, talvez não fosse tão interessante assim. É um problema tão geral que deixa de ser individual, deixa de ser um caso de uma pessoa que está passando por uma situação, ou de uma família que está passando por uma situação. É por isso que quando nós estamos escrevendo histórias sobre essas coisas um pouco maiores e tal, não sei o quê, muitas vezes essas histórias são escritas a partir do ponto de vista de um pequeno grupo. Porque é nesse pequeno grupo que você vai conseguir tratar das pequenas coisas, né? E aí sim você vai poder lidar com o crescimento emocional de cada personagem e tudo mais, sem se preocupar tanto assim com o que está acontecendo fora daquele grupo. Em Harry Potter, por exemplo, certamente vários outros personagens lá da escola e tal passam por diversos problemas, como ele passa, ou tem suas próprias aventuras, né? E tudo mais. Só que se ela parasse de se pensar no Harry Potter e começasse a tratar de todo mundo lá atrás, a situação do Harry, por exemplo, não seria tão interessante pra gente, né? Seria só mais um dos personagens. Ela foi e pegou um carinha desses e falou: não, esse cara aqui tem um caso especial. E eu vou mostrar toda essa história a partir do ponto de vista desse cara e das pessoas que estão ao redor dele. E aí sim, aí se torna uma história emocional, se torna um caso interessante, né? Pra gente ir acompanhando do início ao fim. Quando deixa de ser individual, você para de se preocupar com as pessoas em si. E aí seus personagens acabam desaparecendo. Então, pensa nisso se você estiver escrevendo sobre essas coisas meio globais, que envolvem, principalmente se envolve imprensa, que permite que você veja o que está acontecendo no mundo todo, você tem que levar isso em consideração. Pense em como deixar a sua história ao redor do individual, de um pequeno grupo e tal, para que você consiga tratar disso dentro daquele grupo e mostrar como esse grupo lida com esses problemas. Tudo certo? Então é isso aí, galera. O vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado das leis. Mais uma vez, curta o vídeo, se inscreva aí no canal. Nós temos mais um videozinho para falar sobre algumas maneiras de revisar a sua história e tudo mais. E aí você estará mais do que pronto para escrever o seu livrinho, tá certo? Então, tchau!